A paz de Jesus, pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Voltando aos nossos vídeos, vamos ler um texto para os nossos irmãos. Está em João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Precisamos entender aqui que Nicodemos, diz a Bíblia, que ele servia a Deus, mas de forma oculta. Ou seja, ele gostava de Jesus, queria fazer a vontade de Jesus, mas tinha medo dos judeus. Ele servia a Deus, mas de forma oculta. Seguia Jesus, era um discípulo de Jesus, vamos dizer assim, mas de forma oculta, não se manifestava muito. E ele era um conhecedor da palavra da época. Ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, eu sei que tu fala das coisas dos céus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se não vier do céu. Aí Jesus diz para ele: Nicodemos, você é um verdadeiro religioso. É necessário que você nasça de novo. Mas como posso eu voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus: Nicodemos, você não está entendendo o que vem do Espírito. As coisas do Espírito são do Espírito e do homem são do homem. E começa a ensinar Nicodemos ali, e um dos textos é o que nós lemos agora. Ninguém vem do céu, ninguém vai ao céu, senão primeiro aquele que veio do céu, o Filho do Homem, que está no céu. Jesus, naquele momento, ele estava com Nicodemos, mas ele dizia que estava no céu. O que nós queremos ensinar para os nossos irmãos hoje? Você ouve uma mensagem no YouTube e aquilo faz bem para você. Te mando mensagens no WhatsApp e faz bem para você. Mando uma mensagem assim para você: meu irmão, é importante que você seja abençoado por essa mensagem hoje. E isso, na maioria das vezes, faz bem. E encontra com o irmão na rua e ele até aplica um texto para você e diz que isso vai ser bom para a sua vida. Mas quando nós falamos da Bíblia, literalmente da Bíblia, aí nós dizemos: não, a Bíblia ela não tem que ser assim. Ela não tem que dizer um texto para você. Eu não estou falando das pessoas que ficam abrindo aleatoriamente para Deus falar, não é isso que eu estou dizendo. Mas querem ensinar para as pessoas que a Bíblia, ela está dentro do seu contexto de uma forma literal. Se não for literal, ela não serve. Eu tenho me acostumado a dizer, principalmente aqui, que se ela é um livro literal, é um livro como qualquer um outro. Eu pego na minha estante e leio. Um livro de autoajuda, muitas vezes, é melhor do que a Bíblia, para ser dessa maneira. Tem pessoas que escrevem muito bem. E a ciência hoje, ela se multiplicando, que diz a palavra, o conhecimento da mente, o conhecimento do corpo, ela é ótimo. Os doutores, os psicólogos, terapeutas e tantos outros que escrevem seus livros são bons. E se a Bíblia é para ser lida literalmente, ela é mais um desses livros. Como um desses livros. E as pessoas ficam com medo de falar qualquer outra coisa diferente disso, porque tem os doutores da lei, tipo Nicodemos, que dizem: não, a Bíblia tem... E começam a te explicar de uma forma: precisa de um exegese? Claro, você precisa de um exegese, sim. Precisa de hermenêutica, sim, para você conhecer a parte estrutural, a parte científica daquilo que é. Sim, é importante. Você saber interpretar aquilo que está escrito dentro de todo o conhecimento histórico, sim, isso é importante. Mas não quer dizer que isso seja o principal. E isso te ajuda a não ser enganado. Mas isso não é o principal. Porque se fosse assim, eu, por exemplo, tive ovelha que era cega e não tinha instrução, pouquíssima instrução. Mas quando ela abria a Bíblia, a boca, os seus lábios para falar da Bíblia,
tinha um conhecimento daquilo que ela tinha ouvido, e as palavras saltavam dos seus lábios, porque vinham da alma, daquilo que primeiro veio do céu, passou para o coração dela, e quando ela falava, voltava ao céu, confirmando que aquilo que ela estava ali falando estava também no céu. Ou seja, Jesus estava na terra, mas ele dizia que estava no céu. Então, se aquilo que vem do céu e você fala daquilo que vem do céu, está também no céu. Agora, as pessoas querem dizer qualquer coisa, dando revelações, isso é perigoso, sempre disse. Não acredito em sinais. Irmãos, uma ovelha que não tem muito entendimento, não tem muito conhecimento, não acreditar nos sinais, isso é compreensível. Agora, você ouvir pastores, conhecedores da palavra, citam a hermenêutica, a exegese da forma que tem que ser, e conhece bem isso, e diz que os sinais não valem, só se for dessa maneira que ele interpreta, isso é muito ruim. Porque é como Nicodemos, fala daquilo que não vivia. Nicodemos vai a Jesus de uma forma obscura ou escondida, porque ele acreditava em Jesus. Mas só que o entendimento dele, apesar de tanto conhecimento, era nenhum. Tanto era nenhum que Jesus diz, você precisa nascer do novo. Ou seja, deixa tudo de lado que você sabe e vamos começar tudo novamente. A grande maioria dos pastores, conhecedores, historiadores, precisam nascer de novo. Porque eles falam das coisas físicas e são certas, mas não vivem as espirituais. E eu sempre digo, o espiritual, se não domina sobre o físico, não tem sentido nenhum. Vamos entender isso? Vamos voltar lá para o grande rei Salomão. O grande rei Salomão chega para Jesus e diz assim, Senhor, eu quero guiar esse povo, quero que você me dê sabedoria, inteligência para guiar esse povo. Salomão foi usadíssimo. Nós vamos ver a oração dele ali no templo, que futuramente acontece. Olha o que ele ora. Olha, Senhor, quando o seu povo pecar, errar, isso na dedicação do templo, quando o templo agora é inaugurado. E esse povo errando, e por ter errado, o Senhor se entristecer com ele e permitir que ele seja levado cativo a outros lugares, mas em outros lugares ele orar a ti, voltando, se lembrando dessa cidade, ouve. E vamos ver lá em Daniel isso acontecendo. Daniel orava voltando-se para Jerusalém. E Deus ouvia Ezequiel e os outros homens de Deus que ali estavam. Vamos ver Neemias. A forma. Então, não é o conhecimento técnico. E Salomão, Deus ainda falou para ele, Salomão, você vai ter muito conhecimento. Enquanto ele tinha o que era espiritual dominando sobre muito conhecimento dele, ele foi uma bênção. No momento em que ele deixou esse entendimento e passou para o conhecimento dele, e ele escreve depois dizendo o muito conhecer é enfado e cansaço, a leitura de muitos livros, isso não leva a nada, porque ele percebeu que o conhecimento dele, sendo dirigido agora pelas atitudes erradas dele, até porque ele amou a muitas mulheres e amou aos seus deuses, nós vamos ver Davi tendo muitas mulheres, mas não amando a muitas mulheres. Mas a palavra é clara quando diz que Salomão ama, não só tem muitas mulheres, mas ama muitas mulheres. E por amar a muitas mulheres, mulheres que eram de outros reinos, e isso era normal, se você queria paz, você casava com outras mulheres, apesar que a lei já determinava que não, mas Deus nem fala sobre isso com Salomão. E ele
agora decide a não só amar a outras mulheres, mas seguir aos deuses dessas outras mulheres, olha o que aconteceu com Salomão. Ele desandou e fez o povo errar. Então nós vemos pastores hoje, por muito conhecer, mas preocupado com a paz espiritual, e eu compreendo isso. Porque hoje se fala muito espiritual e leva o povo ao engano. Mas por que você vai ter medo do que é espiritual, pastor? O conhecedor da Bíblia. Jesus disse, olha, eu estou aqui, mas eu estou também no céu. O que você fala? Não está no céu? Então você tem medo do que você fala? Se for espiritual, se não for do céu, a palavra nos fala, olha, o que faz certo vem para a luz. Ele quer que as suas obras apareçam. Então, irmãos, nós ouvimos muitos pastores dizendo assim, não, a Bíblia tem que ser literal, a Bíblia tem que ser autoexplicativa. E o Espírito? Que Jesus diz, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ou seja, eu não tenho ninguém para cuidar de mim. Agora é só os pastores que conhecem bem, que estudam bem, estudam hebraico, grego e tantas outras coisas, para ele dizer para mim o que eu devo fazer, quando na verdade o véu se abriu e eu tenho acesso ao sumo sacerdote, ao Rei dos Reis. Ele quer dizer literalmente para mim, porque ele diz que eu não estudei, que a ovelha não tem conhecimento, que a ovelha não sabe o que é hermenêutica, a ovelha não sabe fazer um exegese. Então, ela agora tem que te ouvir, ela não tem direito a buscar no Senhor, a palavra tem que ser literal para ela, para você conduzi-la, porque você vai dizer para ela, não, mas a Bíblia quer dizer isso, a Bíblia quer dizer aquilo, quando na verdade o Espírito ele brota da Bíblia e qualquer pessoa, qualquer uma, conhecimento ou não conhecimento, com instrução ou sem instrução, ela vai ter acesso a Deus. Você limita essa pessoa, e você, meu irmão, que ouve essas pessoas assim, esses pastores assim, você está se limitando ao conhecimento eterno. É perigoso? Sim, ao conhecimento, claro, se você não for pelo Espírito. Salomão deixou de ser guiado pelo Espírito. A razão dominou a vida dele. Aí foi perigoso. Agora, quando você está em sua alma, buscando o Senhor, se voltando ao Senhor, pastor, mas isso é muito difícil. Irmão, se isso é muito difícil, é difícil você orar e Deus te ouvir. Porque não deixa de ser a mesma coisa. Porque quando você abre a Bíblia e diz assim, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Mas tem que estar dentro do contexto bíblico. Claro que tem que estar dentro do contexto bíblico. E se você quiser aprender do Espírito Santo, ele vai te ensinando dentro do contexto bíblico. Isso acontece comigo, pastor Marcelo, pode acontecer contigo. Não tenho medo dos sinais. Nunca tive medo de dirigir uma igreja pelos sinais. Mas primeiro para mim. Vou explicar para os irmãos. Quando a gente está lendo a Bíblia, ou a gente lê a Bíblia, e começa a ouvir coisas boas, tem alguma coisa estranha. Vamos ver Jeremias? Jeremias, assim, ele passando por lutas, dificuldades, o Senhor diz para ele, compra um campo. Aí vem um parente dele e diz, olha, compra esse campo. A terra estava desolada. Seria agora atingida por outro império. Todo mundo percebe aquilo. O parente dele compra minha terra, você tem o direito de comprar. E o Senhor falou para ele, compra essa terra. Ele foi lá, pagou e teve testemunhas daquilo. Qual a vantagem disso? Nenhuma. Porque ele não usou aquela terra depois. Logo depois disso, começou a desestruturação ali de Israel. Israel fugiu para o Egito,
foi com Jeremias, chega para Jeremias e diz assim, olha, pergunta a Deus o que a gente tem que fazer. Aí Jeremias diz, olha, não vou dizer para vocês o que vocês têm que fazer, nem vou perguntar a Deus, que vocês vão fazer a vontade de vocês. Aí, não, nós vamos fazer o que Deus falar contigo. Ah, ok, então tá bom. Vai fazer o que Deus falar comigo? Aí foi lá orar, e o Senhor falou, falar para o povo não ir para o Egito. Aí ele volta e diz assim, o Senhor orientou para vocês não irem para o Egito. Não, Deus não falou através de ti. Nós vamos para o Egito. Foi para o Egito, Jeremias seguiu o povo, tentou orientar o povo, e os historiadores acreditam ainda que lá no Egito Jeremias foi apedrejado, que isso não está na Bíblia, está dentro dos contextos históricos. Jeremias foi apedrejado pelo próprio povo dele, lá no Egito. Nem voltou para a terra. E aquele campo que ele comprou, que Deus mandou ele comprar? Está vendo que ouvir Deus? Ouvir Deus muitas vezes é luta. Você quer ouvir bênção? É bênção que você quer ouvir? Então nem adianta ler Bíblia. Agora, se você quer ouvir a vontade de Deus, aí sim. Aí Deus vai começar a falar contigo. Não é aquilo não, Senhor, eu quero comprar um carro, Senhor, eu quero viajar, não é isso não, não que você não vai fazer vontade, não é isso, que é isso que a gente aprendeu lá atrás na Maranata. Não, se você for perguntar a Deus, você tem que estar com o coração aberto. Irmãos, eu digo em tudo, fazer esse vídeo, em tudo, não vai ser bom, na maioria das vezes não. Agora, Deus, ele vai cuidar perfeitamente de você. Perfeitamente, dentro do propósito dele. Foi uma bênção Jeremias, dentro do propósito de Deus. E ele já sabia o que passaria. E ele estava feliz por isso. Agora, estava no alto e estava aqui. Jesus falou para Nicodemos, olha, está no alto lá, mas ele estava na terra. Você quer falar de Deus, o que está no alto? Sabe as consequências. A minha vida toda a minha vida, ao ler a Bíblia, só vinha pancada. Nós somos da Maranata, sabemos que lá naquela busca do culto profético, muitas vezes está lá, vamos consultar os sinais. Eu nem lia. Eu sabia que aquilo era para mim. Era pancada. Não tinha nada a ver com o sinal. Eu estava em pecado? Não, não estava em pecado. Buscava o Senhor? Muito. Mas o Senhor queria me ensinar a ouvir a voz dele. E ouvir a voz dele não é o bom como eu quero ouvir, que era o que Nicodemos queria ouvir. Mestre, e ouvir palavras boas de Jesus, não, isso não, você não sabe de nada. Quanto mais eu buscava, mais Deus dizia assim, você não sabe de nada. Eu buscava e Deus dizia, você não sabe de nada. Eu buscava e Deus não sabe de nada. Uma vez eu, pastor, tive um sonho, muitas vezes Deus falava comigo, na grande maioria das vezes, para me repreender, para me ensinar, eu tive um sonho. E era um quarto, vou passar agora para os irmãos, só para os irmãos entenderem o contexto. Eram 4 tubarões, e eu era um mergulhador, vi os tubarões, e eu com o arpão matava o primeiro tubarão, matava o segundo tubarão com o arpão, matava o terceiro tubarão com o arpão. Não, vou corrigir aqui, eu era ungido, não era pastor ainda. Então matava o terceiro tubarão, e quando eu atingi o 4º tubarão, eu atingi na barbatana superior. E a pressão do arpão era tão grande que ele acabou ficando de lado. E quando ele percebeu que ele não iria morrer, que ele ainda tinha vigor físico, ele se voltou para mim, estava muito próximo, e eu só teria chance de atirar mais uma vez, estava muito próximo. E eu via
ele vindo em minha direção, claro, receio ali, e o sonho passou. Eu acordei e fui orar ao Senhor. E o Senhor não falava nada. Orava o Senhor, não falava nada. Sempre lembrava do sonho, o Senhor não falava nada. Um dia, uns 15 dias depois, sempre lembrando, Senhor, quer dizer isso, quer dizer isso. Eu estou com problema na igreja, estou com problema num grupo de intercessão lá, vão me perseguir, vão fazer isso, vão falar contra mim. Quem é esse tubarão na igreja, Senhor? Será que é alguém que vai vir quando se voltar contra mim na igreja? Esse aqui eu já acertei na igreja, esse aqui também já acertei, matei esses tubarões. Agora, quem é esse, Senhor, que vai se voltar contra mim, que eu não estou conseguindo matar? Senhor, que pessoa é essa? Ou que hábito é esse? Que costume é esse? E orava ao Senhor continuamente. Um dia dirigindo para a igreja, lembrando do sonho, abri a minha alma e falei, Senhor, eu não consigo dirigir a sua igreja se eu não entender o que vem do céu. Me faz entender esse sonho. Eu estou preocupado, dirigindo. Não é ajoelhado, não. Dirigindo. Falei para Deus, Deus, me faz entender esse sonho. Eu ouvi a voz de Deus, eu dirigindo, e ele disse assim, você quer entender o sonho? Eu falei, quero. Você orou para ser do grupo de intercessão? Aí tem pastor que diz, nunca orei para nada, problema seu, eu sempre orei, porque eu sempre quis ser usado por Deus, porque eu sabia que Deus tinha ministério na minha vida. Se eu queria ser advogado, eu tinha que estudar para ser advogado. Se eu desejava ser engenheiro, deveria estudar para engenheiro. Como eu sabia que Deus tinha um projeto de Deus na minha vida como ministério, eu orava para ser ministério. Para ser ministério, eu teria que ser do grupo de intercessão primeiro, depois diácono, depois ungido. Você orou para ser do grupo de intercessão? Eu falei, orei, Senhor. Você matou o tubarão e eu te dei uma bênção. Deus falando, eu ouvindo, não é aquilo que vem ao coração, não. Você orou para ser diácono? Eu falei, orei, Senhor. Você matou o tubarão e eu te dei uma benção. Você orou para ser ungido? Eu falei, orei, Senhor. Você matou o tubarão e eu te dei uma benção. Agora, se você quiser ser pastor, você vai ter que matar o tubarão que está dentro de você. O problema era comigo. Eu orava, me santificava, tentava fazer o melhor, mas tinha um tubarão dentro de mim. Imediatamente começaram as perseguições e eu lembrei. Vou ser humilhado, mas o tubarão vai morrer. Se Deus tem ministério para a minha vida, o tubarão vai morrer. Fui humilhado, caluniado, jogado de um canto para o outro sem nem me dizer nada, mas eu sabia que aquilo vinha de Deus. Então o problema não era eu ser perseguido, o problema era eu matar o tubarão que estava dentro de mim. E eu fui buscando anos sendo caluniado, sendo prejudicado, sendo perseguido, e fui deixando o Senhor me levar. A palavra nos diz, água que eles davam pelos joelhos, água que eles davam pelos artérios, pelos joelhos, pelos lombos, e águas que eu não podia mais, porque elas eram superiores. E eu precisava fazer isso. E comecei a entender que se a água está lá no calcanhar primeiro, eu consigo correr nesse rio. Se a água está lá nos joelhos, eu já não corro tão rápido. Sou mais lento, mas consigo fazer o que eu quero e ir para onde eu quero. Se a água está nos lombos, mesmo assim, com muita dificuldade, eu consigo fazer o que eu desejo. Mas como eu não consigo mais botar o pé no chão, as águas me levam. E o profeta diz assim, a água me levou a outra banda e eu pude ver o que estava na outra banda e ela me trouxe de volta. E eu compreendi isso, falei, Senhor, não quero pisar em solo. Eu vou ser humilhado, caluniado, morto se necessário, mas eu preciso aprender a ser levado pelo Espírito Santo a conhecer e a voltar com esse conhecimento.
E a minha vida, que era de busca, de a anulação, que eu pensei que já estava anulada, eu percebi que deveria fazer muito mais para me anular ainda mais. Não é anular perante o homem, não, é anular perante o Espírito. E o Senhor dizia, não, 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 vai ser dessa forma, e vai fazer sim. Eu fui aprendendo, sendo caluniado. Mas a água, cada vez mais que eu era caluniado, e Deus dizia, não se defenda. Não se defenda. E eu fui aprendendo a me calar. Porque quem iria guerrear aquela guerra era o Senhor. E foi sendo assim. Não tive medo dos sinais. Administrei a vida, minha vida nos sinais, administrava a igreja nos sinais, dizendo aquilo que era, e era, e era. E era mesmo. E a igreja aprendia. Eu tenho certeza que as pessoas foram minhas ovelhas, aprenderam. Claro, sempre tem aquele que... Alguns me procuraram depois, pastor, me desculpa, ou naquele tempo eu não entendi, mas hoje eu compreendo o que o senhor falava. Glórias a Deus por isso. E compreenda daqui a 100 anos se estiver vivas. Mas aquilo que o pastor Marcelo falou, Paulo dizia, o que aprendi com o Senhor, isso foi ensino. Então eu aprendi a ser perseguido, aprendi a ser caluniado, aprendi a me calar. E isso transbordava a alma da igreja, que a igreja via e percebia que eu vivia aquilo que falava. E vivo o que falo. Sempre diga, não tenha medo do pastor. Sempre me viram assim, pastor meio duro. Sim, sou firme naquilo que é do Espírito. Eu não negocio, como não negociei com o Gideoti. Os irmãos sabem disso. Escrevi 14 páginas para ele, diretamente para ele, que me mandou afastar do ministério no dia seguinte. Falando com toda a educação, mas relatando tudo aquilo que não era do Espírito. Os tipos de culto, que não são do Espírito. O tipo de estudo dominical, que não são do Espírito. A postura dele mediante a igreja, que não era do Espírito. Os hábitos dele de falar coisas que não eram do Espírito. Pastor, que é pastor só na Maranata, eu falei para ele, Jesus não é Maranata. Eu era pastor. Isso está errado, porque Jesus não é Maranata. Então, Paulo diz assim, Timóteo, te foi dado por Deus, te foi dado, não foi emprestado, não. Não foi um hábitozinho, não. Foi dado por Deus, só Deus tira. Não rejeitei o dom que foi dado por Deus. E olha só, te foi dado por revelação. E essa revelação, para que todos soubessem que vinha de Deus, foi feita a imposição sobre a sua vida do presbitério. Então não rejeitei isso. E ele falava com os pastores que saíram, não eram pastores, que era pastor na Maranata, se você vê para Maranata, e eu escrevo para ele, diretamente para ele, somente para ele, e digo assim, olha, isso não é de Deus, porque pastor não é Maranata, Jesus não é Maranata. Então, pastor escolhido por Jesus, ele não foi pastor escolhido por Jesus para ser Maranata, pronto. E depois, o que aconteceu no dia seguinte, dentro de tantas coisas que eu falei, um relatório de 14 páginas, se eu não me engano, ele pega e tira do ministério. Achou que me tirou do ministério. Tirou do governo da igreja no meio de uma pandemia. As igrejas não estavam abertas. Mas eu temi? Não, ele não é o dono. E não temo. As perseguições continuam. Mas, Marcelo, você continua amando? Claro. Você está exercendo o ministério que foi dado por Deus? Não, sou proibido por homens de exercer o governo. O ministério, não. O ministério foi dado por Deus. Mas o governo em uma igreja, sim. Continuo me posicionando e vou continuar me posicionando por aquilo que fazem errado. Então, meu irmão, estou dizendo para você que não se baseie por aquilo que os pastores estão dizendo. Você tem que aprender a ouvir Deus na palavra dele.
Você não acha maravilhoso quando Deus fala assim, não, olha, uma mensagem que você está numa angústia, vem um WhatsApp de um irmão mandando um texto para você? Quer dizer que o irmão pode mandar, mas Deus não pode falar na Bíblia dele, na palavra dele, um texto para você? Que te fale a alma? Tem que ser literal, só vale o que é literal? Não, mas se você abrir a Bíblia, não é sorte, não. Mas se você estiver lendo a Bíblia, aonde você estiver lendo a Bíblia, aonde, o texto que você estiver lendo a Bíblia, não é sorte, não estou falando de sorte, mas o texto que você estiver lendo a Bíblia, se você perguntar para Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Deus vai falar contigo daquele assunto que vive a sua vida. Não é aquela exegese que está na Bíblia dos hábitos, de costume, de conhecimento. Não, que aquilo não é você. Quantas vezes eu lendo a Bíblia em termos de lutas e lendo a Bíblia e de repente eu começava a mostrar, ó, vai acontecer isso, 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 no dia seguinte acontecer mesmo. Aí você vai agir assim, assim, eu entendia aquilo. Como pastor, administrei a minha vida toda a igreja dessa forma e administro dessa forma, ensinando para a ovelha que ela não pode ter medo do pastor. Que o dono da vida dela é Deus. E da mesma forma que eu ensino isso, eu creio nisso. E Judeu de hoje, tadinho, partiu. Eu nem quero falar muito de Jesus, porque passou, é outra coisa, mas só para trazer um contexto aqui dentro dos irmãos entendo, naquilo que aconteceu na minha vida, eu prego o que vivo. Partiu, tadinho. Era tão, era todo poderoso, e agora o que é? A esse tempo já é pó. Talvez algumas coisinhas ali de ossos. E aí? Se hoje Deus pedir tua alma, o que será? E aí? Não era toda a autoridade? Mandava, desmandava, tirava, excluía, processava. E agora? Tenho medo dos outros? Claro que não. De nenhum. Que sei que, por último, se for, serei apedrejado igual Jeremias, mas irei para o céu. Pronto. Tenho certeza que Jeremias leva uma vida boa no céu. Bom e fiel servo, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Irmãos, eu vou pregar o que vivo. E eu digo para os irmãos, viva. Não aceite isso, que Bíblia tem que ser dessa. Não, Bíblia você tem que ler e Deus tem que falar com você. Se Deus não falar com você, tem algo errado. Não aceite que os pastores ditem para você o que a Bíblia diz para você. Ele tem o conhecimento, sim, técnico, sim, para te ajudar. Ele tem governo para cuidar da sua patinha, do seu nariz, às vezes que está com um machucadinho. Ele tem a autoridade de Deus para tosquiar. Mas ele tem a obrigação de te levar a mananciais de águas e pastos verdejantes. Ele tem essa obrigação. O pastor não te leva para isso. O pastor fica inventando dentro da igreja e quer falar para você que você faz vergonha para ele. E você não fala, induz isso de púlpito? Porque você não faz a vontade dele? Irmãos, vai aos pés do Senhor. Que esse não é pastor, é lobo. Lobo. Você precisa aí ter a sua experiência verdadeira. Tem que ter experiência, é isso mesmo. Você tem que ter a sua experiência. Falam mal disso? Você tem que ter a sua experiência verdadeira no Senhor. Jeremias teve, Daniel teve, tantos outros tiveram. Você tem que ter. Aqueles que estiverem no meu espírito não serão confundidos. Leve a sua vida para a luz. Não copie aquilo que os pastores estão fazendo nas trevas. Porque eles não querem que as suas obras apareçam, mas vão aparecer. Aquilo que está em culto vai ser revelado. Então, uma hora aparece, como apareceu de dia, apareceu de outros, os roubos e tantas outras coisas. Alguns que eram senhores de senhores, hoje estão esquecidos. É assim, lembre-se, os governos passam.
Somente o governo de Deus não vai passar. Lembra do livro de Daniel? A pedra lançada sem mão e o governo eterno. É sempre assim. O governo vai passar. E aqueles que estão em alto. Tem uma pessoa que diz assim, ó, o mundo gira. Uma hora você está em cima, uma hora vai estar embaixo. Vai estar embaixo, pode ter certeza. Vai estar embaixo, então não tema esse. Agora, se é do Espírito, você tem que aprender. Quer ouvir do Espírito, meu irmão? Saiba, não é tão bom assim. Literalmente, não é tão bom assim. Mas é maravilhoso quando você sente a sua alma transbordar. Você ser levado, você ser guiado. Ah, mas vem a luta, mas você é levado, você supera a luta, você passa por cima da luta, você transpõe a luta, aquela muralha aparece e de repente você está vendo aquela muralha cair, você não sabe como, você passou por ela e ela caiu. Que o Espírito te conduziu a isso. Você não pisa mais nas águas, você não se conduz mais, você é levado agora a conhecer para outra banda e volta conhecendo tudo. Mas porque a água te levou e a água te trouxe de volta. Deixa o Espírito Santo fazer isso com você. Não acredite nisso que dizem. Não, mas tem que ser assim, literalmente. Não, irmão, isso é mentira. A Bíblia é viva. Deus fala poderosamente. Se você estudar a Bíblia ou não estudar a Bíblia, ela vai falar poderosamente com você se você quiser ouvir a voz do Espírito Santo. Claro, se Salomão fosse usado poderosamente pelo Espírito Santo, como vinha sendo usado, e estivesse todo o conhecimento, não passaria pelo que passou. Que foi envergonhado. Então você saiba, você busque muito, conheça muito, estude muito, mas o Espírito sempre tem que estar dirigindo o seu conhecimento. O que te ensinam hoje é que você tem que conhecer, nem falam do Espírito. Porque tem medo do Espírito, porque o Espírito, ele é a luz. E na hora que a pessoa fala alguma coisa que não é da luz, ela acende e mostra aquilo que está nessa pessoa. E essa pessoa tem medo disso. Ela tem medo de ser apresentada as suas obras ruins. Nós não temos medo. Vamos falhar? Claro. E temos aquele Jesus. Filhinhos, não erreis. Ou seja, esteja preocupado em não errar, em não falhar, em fazer aquilo que é certo que eu ensino. Mas se você errar, você tem um advogado no céu. Jesus Cristo, que está lá e está cá. Nós somos assim. Você quer conhecer a Bíblia? Quer que Deus fale contigo na Bíblia? Claro, existe forma de ler, que isso é maravilhoso, que você vai enriquecendo a sua alma, um dia ler um livro, outro dia ler outro, isso aí realmente não é o melhor para você ser usado por Deus na Bíblia, porque quanto mais você conhece, mais Deus usa. Deus usou poderosamente Paulo, porque Paulo conhecia muito, foi o oposto de Salomão. Salomão era extremamente usado pelo Espírito e o conhecimento suplantou aquilo. Paulo era extremamente conhecedor da doutrina da Bíblia da época, do conhecimento da lei, e o Espírito suplantou. É quando ele diz assim, olha, sejais circuncidados nos vossos corações. Está vendo quando ele muda? Cuidado, você fala muito de santidade, mas não é o que entra pela boca que sai. E Deus diz assim de Paulo, olha, eu mostrarei o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. E quanto você quer padecer, meu irmão? Quanto você quer padecer? Porque ser usado, está cheio do Espírito Santo, é padecer. Mas é uma muralha que se levanta e você passa por cima dela. Se derruba ela. Não tenha medo. Como pastores, conhecedores, doutores, não tenha medo de ser usado pelo Espírito Santo. Se aprofunde, tire seus pés da terra e deixe a água te levar dentro da santificação e do conhecimento de Deus e pedindo, Deus, não quero errar, me ensina a acertar. E pode ter certeza que você não vai ser como esse, sinalzinho, sinal.
Entendeu? Você é muito vazio. Deus mostrou hoje ser vazio. Mas o que Deus mostra para você. Claro que às vezes vai vindo do púlpito lá coisa que o próprio Espírito, que você está cheio do Espírito, vai dizer, preste atenção nisso, que isso é para você. Seja assim. Meu irmão, que Deus nos abençoe. A paz do Senhor Jesus.